Oi, essa é a nossa escola bíblica à distância. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Estamos produzindo esse material para os jovens da Primeira Igreja Batista Regular de Campinas a princípio, mas todos são bem-vindos para, junto conosco, estudarem e crescerem no conhecimento do Senhor nosso Deus nesse tempo que nós temos atravessado, tempo de pandemia, tempo de isolamento, mas tempo oportuno para crescimento no Senhor e na sua palavra. Eu sou o pastor Carlos, tenho o privilégio de ser o professor dos jovens e adolescentes nesse período, e nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro, e nós temos visto como Pedro trata, como Pedro chama os seus leitores, os seus destinatários, de uma forma muito pastoral, e ele usa alguns termos que nós vamos aprender para sabermos quem somos, como nós podemos ser consolados através disso. Antes de continuar a aula, preciso dizer para você, se você está aqui e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no nosso canal e também, se você puder deixar seu like, vai ajudar muito a gente para que esse vídeo e os nossos outros vídeos possam ter um alcance ainda maior. Nosso desejo é espalhar a palavra de Deus pela internet também através dessa ferramenta tão útil e importante. Então vamos estudar? Muito bem. Temas importantes na primeira carta do apóstolo Pedro, e hoje especificamente vamos ver o que está escrito aqui no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Então acompanhe comigo, por favor, a leitura. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos começar recapitulando. Nossa primeira aula abordou o assunto da eleição. Pedro chama os crentes de eleitos, e eleitos segundo a presciência de Deus. Nós vimos três coisas. A primeira delas era a eleição na história, os principais pontos e os seus principais proponentes nas posições sobre o assunto da eleição. Nós vimos três: a eleição merecida, a condicional e a incondicional, sendo que a incondicional, entendemos nós, é a que mais tem a ver e mais se aproxima do ensinamento bíblico. Aprendemos também o conceito de Pedro. Pedro usa isso de maneira muito pastoral. O que Pedro quer dizer quando fala desse assunto é simplesmente que Deus amou o seu povo com amor eterno, incondicional, antes mesmo de que o seu povo existisse. É uma forma de Pedro consolar aqueles irmãos dizendo: olha, o mundo tem rejeitado vocês, mas Deus escolheu vocês, Deus amou vocês, e esse amor eterno suplanta as dificuldades, as tristezas que vêm da rejeição que o mundo muitas vezes vai oferecer para o crente. Finalmente, nós vimos as implicações. As implicações são duas. A primeira é a libertação das pressões do mundo. Não precisamos nos amoldar ao mundo, porque Deus nos amou. E nós podemos então andar de acordo com aquilo que Deus mesmo propõe para nós. E também nós aprendemos que esse ensino fixa a nossa espiritualidade em Deus e não em nós. Portanto, esse ensino tira o fardo das nossas costas e atribui toda a honra e toda a glória a Deus, o responsável pela nossa salvação, aquele que nos amou de maneira incondicional, inexplicável e veio ao nosso encontro para nos salvar. Isso foi a nossa aula anterior, que está disponível no nosso canal também. Hoje nós vamos ver essa segunda expressão que também está no capítulo 1, versículo 1. Ele diz: aos eleitos que são forasteiros. E aqui está o ponto: eleitos que são forasteiros. Nós somos peregrinos e somos forasteiros. E esse é o nosso assunto de hoje. Além aqui do capítulo 1, capítulo 2, também encontramos essa mesma expressão no versículo 11. Quero ler esse verso com vocês, está escrito assim: amados, exorto-vos como, veja, peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Peregrinos e forasteiros que sois. Então aqui está a nossa segunda aula, o assunto da nossa segunda aula. Deixe-me comentar algumas coisas com você. Em primeiro lugar, o que é ser um peregrino e um forasteiro? Qual é a intenção de Pedro ao tratar os seus leitores usando esses termos, peregrinos e forasteiros? A gente precisa primeiro lembrar o contexto. Pedro está escrevendo para pessoas que foram literalmente dispersas, saíram das suas casas,
suas cidades, suas localidades e tiveram que, por causa da perseguição, fugir, literalmente. Perderam muitas coisas, perderam reputação, perderam recursos, perderam bens, perderam, às vezes, inclusive a simpatia da própria família e pessoas próximas e foram dispersas por todo o império. Então, são para essas pessoas que Pedro escreve. Então, quando Pedro escreve, ele pensa nisso. Um peregrino, como você pode ver aí na nossa tela, é um habitante temporário. Essa é a ideia de peregrino. É alguém que vive num lugar, mas ele vive sem direito à cidadania e ele vive num lugar sabendo que aquele lugar é um lugar onde ele está de passagem. Ele tem um destino e ele visa aquele destino como a sua morada final. Então ele está peregrinando. Nesse sentido, todo cristão é um peregrino. Inclusive existe um livro de John Bunyan chamado O Peregrino. Eu recomendo fortemente a leitura. Talvez vai ser uma das leituras mais bonitas da sua vida. Esse é um peregrino, portanto, um habitante temporário. Além disso, Pedro usa a palavra forasteiro. E é essa palavra que eu quero muito que chame a sua atenção. Por quê? Porque Pedro usa, tanto no capítulo 2, versículo 11, como usa também no capítulo 1, no versículo 1, os eleitos que são forasteiros. E essa palavra forasteiro ela é singular e ela é importante. Por um motivo, um forasteiro é alguém estranho. Um forasteiro é alguém de fora. É alguém que não se identifica com os nativos de um determinado lugar. Nós não temos tempo hoje para explicar isso, mas, especialmente no tempo de Pedro, as pessoas entendiam de maneira muito clara na sua mente que o lugar onde elas moram, o lugar onde nasceram, tem um significado muito importante. E alguém que vem de fora e se instala ali, ainda que passe anos, ainda que produza, sempre será considerado como um forasteiro, como alguém que não se identifica com os demais. O sentido da palavra forasteiro é pejorativo. Alguém que é de fora, alguém que não é dos nossos, alguém que de certa forma não é bem-vindo. É alguém que sempre é olhado com um olhar de suspeita, com um olhar malicioso, preconceituoso. Então, o crente é um peregrino e ele é ao mesmo tempo um forasteiro. Essa é a situação real, literal deles. No entanto, o que é importante destacar é que Pedro parte dessa linguagem literal para uma aplicação ainda mais profunda. É como se ele estivesse dizendo para eles assim, olha, não é que vocês especificamente são peregrinos e forasteiros. Todo crente é um peregrino e forasteiro. Todo crente está em terra estranha. Todo crente é alvo de olhares cheios de preconceito, cheios de desconfiança. Mas o crente tem uma morada eterna. Ele está no mundo de passagem. É para lá que ele vai. Ele está indo em direção ao céu, a sua morada eterna, conforme Pedro também vai dizer nessa carta, a nossa esperança, certo? Então esse é o ponto principal. Quando Pedro fala de peregrinos e forasteiros, são moradores temporários, que não são bem-vindos onde estão, mas que têm uma pátria para onde eles estão indo. Ele tem um destino certo. Esse é um peregrino e um forasteiro é um crente, conforme a palavra de Deus ensina. Isso foi o que Pedro quis dizer. O que os seus leitores entenderam? Essa é a segunda parte do nosso estudo. E o que nós podemos entender ao ler esse tipo de termo na Escritura, se referindo aos crentes, se referindo a você e a mim? Eu vou pontuar algumas coisas. A primeira delas é que Pedro está fazendo uma identificação com o Antigo Testamento. Ora, a história da Bíblia é a história de peregrinos e forasteiros. Lembre-se, por exemplo, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Se você ler Hebreus capítulo 11, a Bíblia dirá que eles eram peregrinos e forasteiros na sua terra, que eles visavam a cidade da qual Deus mesmo era o edificador e o arquiteto. Eles habitaram em tendas durante toda a sua vida, porque eles peregrinaram naquela terra, mas eles sabiam que a terra deles, de fato, era aquela da qual Deus mesmo era o arquiteto e estava edificando para eles. Então, eles se confessam como peregrinos. Veja, esses homens eram heróis. E se esses homens que eram heróis eram tidos como peregrinos, isso já é um consolo para nós. É como se Pedro nos lembrasse que nós somos como eles são. A história do povo de Deus sempre foi a história de peregrinos e forasteiros, é um consolo para eles. Além disso, se você ler, por exemplo, a história de Jacó, lá em Gênesis capítulo 47, verso 9, Jacó chama a sua vida
de peregrinação. Ele diz que os dias da sua vida são literalmente os dias da sua peregrinação. Por quê? Porque ele entende muito claramente que a sua vida é marcada por peregrinação, e Jacó era um peregrino. Veja, Jacó é aquele cujo nome foi mudado para Israel, de onde a nação herda o nome, a nação, o povo de Deus do Antigo Testamento. Então perceba como esse é um ensinamento importante e marcante para eles. Lembre-se ainda que Moisés foi um peregrino. Moisés é outro herói, outra figura importante da Escritura. Moisés é tido como um peregrino em terra estranha, tanto que quando ele tem o seu filho Gerson, ele coloca o nome de Gerson, dizendo, porque sou forasteiro em terra estranha. E não só isso, o próprio povo de Israel tem uma história, uma identidade vinculada à peregrinação, porque eles peregrinaram no deserto até a terra prometida. Então veja, o que eu estou querendo dizer é que Pedro está linkando a história dos seus leitores com a história do povo hebreu. Ele está mostrando que eles não eram os únicos que passaram por isso. Pelo contrário, os grandes homens de Deus, a história do povo de Deus é uma história de peregrinação. Por isso, aquelas pessoas podiam ser consoladas. Mas veja, além disso, o Novo Testamento promove uma identificação com o próprio Senhor Jesus também. Porque o Senhor Jesus também, de certa forma, foi um forasteiro em terra estranha. O Senhor Jesus saiu da sua glória, saiu da sua morada eterna, da glória que tinha junto ao Pai antes que houvesse mundo, e ele vem a esse mundo. E ele vive como um de nós, como uma criatura, sendo ele o Criador. Veja o que diz Hebreus capítulo 12. Portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta, veja o verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha. Em outras palavras, o próprio Senhor Jesus foi um forasteiro. Ele abriu mão da sua glória, da sua morada de alegrias eternas, e ele veio a esse mundo para suportar a cruz. Então, quando o cristão passa por lutas nesse sentido, ele na verdade está simplesmente sendo como o seu próprio mestre foi. E é isso que Pedro está mostrando para nós também. Bom, caminhando um pouco mais, a ideia, portanto, é que este mundo passa para nós e nós passamos para esse mundo. Essa figura que está em volta de mim aqui é a figura da fumaça produzida pela chaminha de um isqueiro. E por que ela é importante? Porque Pedro está argumentando que esse mundo passa. E nós que estamos aqui, estamos passando. O que está aqui nesse mundo, para nós, não tem valor eterno. As nossas fontes de segurança e contentamento nesse mundo são efêmeras, elas são passageiras. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, o mundo passa, especialmente o verso 17, bem como a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então o caráter de Pedro o caráter das coisas desse mundo, segundo Pedro, é passageiro. Esse é o motivo pelo qual não precisamos nos importar tanto com isso. Nós precisamos apenas daquilo que é necessário para que possamos servir a Deus e caminhar até o nosso destino final. C.S. Lewis disse, tudo que não é eterno é eternamente inútil. E é exatamente essa a verdade que Pedro, de uma certa maneira, está ressaltando no coração daqueles irmãos. Finalmente, nesse nosso segundo ponto, nossa aula hoje tem 3 pontos, finalmente, Pedro destaca que eles têm um destino feliz. Pedro faz um contraste às coisas que são passageiras desse mundo com a herança eterna. Diz o versículo 4 do capítulo 1, que é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Preste atenção no impacto que isso tem para os leitores de Pedro e no impacto que isso tem para nós. Um peregrino é alguém que habita numa terra que não é sua e ele não tem direitos de cidadania. Portanto, um peregrino é alguém que não tem herança, ele não tem direito a isso. Ele é um peregrino, ele está em uma terra que não é a sua. Por outro lado, esses irmãos eram peregrinos, literalmente. Eles perderam muitas coisas por causa da sua fé. Eles tiveram que sair dos seus países, das suas casas, como eu já disse para você. O resultado é que eles perderam coisas que conquistaram durante a sua vida. Perderam bens, perderam empreendimentos, perderam finanças. Eles estavam agora sem nada dessas coisas. Então eles viveram na pele a perda,
viveram na pele o prejuízo, viveram na pele o roubo, eles descobriram que eles não têm como segurar nas mãos as coisas desse mundo. Elas são corruptíveis, elas não estão reservadas, elas podem ser perdidas, elas perecem. Mas Pedro está dizendo assim, olha, vocês aí são peregrinos, esse é o caráter das coisas de vocês na terra estranha que vocês estão. Mas como crentes, o que a Bíblia diz é que vocês têm sim uma herança. Vocês não têm direitos civis aonde vocês estão. Mas na pátria celestial, que é a sua pátria, existe uma herança que não se pode perder. Uma herança que não se pode ser roubada, porque ela está sendo guardada pelo poder de Deus para ser entregue a vocês. Percebe? Enquanto as coisas do mundo passam e se perdem, as coisas de Deus permanecem. Esse é o consolo que Pedro está dando para aqueles irmãos quando os lembra que eles são peregrinos e que eles são forasteiros. Muito bem, então para a gente caminhar para o final, nosso último ponto é a implicação prática disso, para deixar bem claro na sua mente. A primeira delas é que Pedro consola os peregrinos. Como? Dizendo para eles, as provações dessa terra estranha são relativas, elas passam. Por isso que Pedro diz no versículo 6 do capítulo 1, que eles são contristados por várias provações, mas isso acontece por breve tempo. Pedro está lembrando eles, vocês vão passar, isso vai passar. Isso vai passar. As provações são relativas, mas na pátria deles há uma herança que ninguém pode roubar. Enquanto as provações são relativas, as glórias da eternidade são absolutas. Essa é a ideia de Pedro. Então veja, as perdas, os prejuízos foram reais, nós não negamos isso. Mas Pedro os lembra que eles perderam coisas que perecem mesmo. Se não perecessem agora, iriam perecer mais tarde. No entanto, até mesmo as bênçãos desse mundo também são relativas. Elas não têm valor eterno nos nossos corações. Elas são efêmeras, elas vão passar. Então Pedro está dizendo para eles, não chorem por aquilo que vocês perderam. Não chorem por aquilo que vocês tiveram que renunciar por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque vocês são peregrinos, porque vocês são forasteiros e porque essas coisas são coisas de caráter passageiro, efêmero, que no fim das contas iriam perecer de uma forma ou de outra. Mas Pedro os lembra, por outro lado, vocês têm uma herança eterna no céu. Que bênção! Essa é a verdade que estimulava aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé. Era um grande encorajamento. Além disso, eu também destaco que Pedro faz um alerta com relação à conduta dos peregrinos. Esse é o nosso último ponto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, os peregrinos devem viver de acordo com os valores, não desse mundo, mas da sua pátria celestial que eles almejam e com a qual se identificam. Deixa eu dizer uma coisa, lembra que eu te disse que um forasteiro é alguém que não é bem visto e que não é bem-vindo, que não é aceito no meio do lugar onde ele está? Pois é. Pedro está dizendo para eles mais ou menos assim, olha, vocês são estranhos para o mundo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tem que se incomodar com isso não, vocês são estranhos mesmo. Por quê? Porque vocês são peregrinos. Então Pedro está mostrando isso para eles. Não se importem com a aceitação do mundo. Vocês têm mesmo que ser diferentes. Porém, quando vocês são, diz a primeira carta de Pedro no capítulo 2, no versículo 11, quando vocês são, quando nós somos peregrinos e forasteiros e lidamos com isso da maneira correta, quando nós nos abstemos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, nós mantemos o nosso procedimento exemplar e isso anuncia as virtudes de Deus para as pessoas ao nosso redor. Em outras palavras, Pedro está dizendo, vocês são diferentes. O mundo olha vocês com desconfiança. Vocês têm duas opções. Ou vocês se amoldam ao mundo para se sentirem aceitos pelo mundo, ou pelo contrário, vocês se apegam ao fato de que já são amados por Deus, vivem de maneira coerente com a terra para onde vocês estão indo, e o resultado é que a vida diferente de vocês vai impactar as pessoas ao seu redor. Por isso, Pedro chama aqueles irmãos de peregrinos e forasteiros. Eles eram e nós também somos. É por isso que nós devemos nos lembrar sempre de vivermos de maneira diferente e de vivermos de maneira convicta de que nós temos uma esperança. E é essa esperança que faz a gente saber que a nossa vida nesse mundo vale a pena. E é essa esperança que faz a gente continuar firme na fé, apesar das dificuldades que podem se interpor no nosso caminho.
Que Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever, de deixar seu comentário, a sua participação. Ela é muito bem-vinda. Nós esperamos você na próxima aula, se Deus assim nos permitir.